Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 24 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal reeleito, Beto Mansur, do PRB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Manchete da Folha de São Paulo. Dilma abre 6 pontos sobre Aécio. O estado de São Paulo. Dilma abre vantagem e tem 54%. Aécio 46%, diz Ibope. A Tribuna. Dilma abre vantagem sobre Aécio. BocNews. Dilma abre 6 pontos de vantagem sobre Aécio, diz Datafolha. Santa Portal. Ibope divulga nova pesquisa e Dilma segue na liderança. G1 Santos e região. Após denúncias, limpeza em hospital de São Vicente é reforçada. E no portal da UOL, Dilma avança em todas as classes e Aécio retrocede entre as mais altas. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E como as manchetes revelaram, segundo a Cris anunciou agora há pouco, as últimas pesquisas mostram que, de fato, o empate técnico que vinha marcando todo esse segundo turno deixou de existir. E a presidente Dilma Rousseff abriu uma vantagem considerável sobre Aécio Neves, segundo o Instituto Datafolha, uma vantagem de 6 pontos percentuais e também, segundo o Ibope, uma vantagem um pouco maior de 8 pontos percentuais. Por tudo isso, o debate da noite de hoje, o último na televisão, assume contornos decisivos, determinantes para o processo eleitoral do segundo turno do próximo domingo. No programa de hoje, nós vamos falar, é claro, sobre o segundo turno, as expectativas com relação ao novo governo, com relação ao novo Congresso Nacional, entre outros temas políticos relevantes, com o nosso convidado, o deputado federal reeleito pela região metropolitana da Baixada Santista, Beto Mansur, do PRB. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com nuvens pela manhã. De acordo com o clima-tempo, chove à tarde e à noite. A temperatura varia entre 19 e 30 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega têm tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 balsas estão em operação na travessia Santos-Guarujá. A demora é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e a espera é de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Twitter, Facebook ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então em nosso canal do YouTube a qualquer momento. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal reeleito Beto Mansur, do PRB. Voltamos já. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Alô, amigos. Estou aqui para divulgar o curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. As matrículas já estão abertas. Aulas terças e quintas à noite. Totalmente apostilado. Salas climatizadas. Venha fazer parte desse grupo. Matrículas a partir dos 14 anos. Venha conosco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 24 de outubro, antevéspera do segundo turno, do dia 26, de domingo. E estamos recebendo hoje o deputado federal Beto Mansur. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, primeiro, parabenizando pela reeleição, mais um mandato junto ao Congresso Nacional, a se iniciar no ano que vem. Eu gostaria que o senhor analisasse o resultado das pesquisas, deputado, nesta antevéspera da eleição. Pela primeira vez, não há mais uma vantagem numérica apenas, e não há mais empate técnico, e a presidente Dilma, pelos dois principais institutos do Brasil, o IBOP e o Datafolha, está bem à frente de Aécio Neves, 8 e 6 pontos, respectivamente. Como é que o senhor vê esse resultado? O senhor acha que a eleição já está decidida, deputado? Bom dia, obrigado pela presença. Primeiro, bom dia a todos vocês e agradecer aí a população pela confiança. Vamos retornar à Câmara para o 5º mandato de deputado federal. E a gente vem num trabalho intenso aí em prol da região da Baixada Santista e, logicamente, do Estado e do Brasil. Mas, lógico que você tem uma tendência, no nosso entender, de que as pessoas estão procurando votar na Dilma Rousseff. Há uma tendência no eleitorado, de uma maneira geral, de ser muito conservador no voto na hora da sua opção. Até em função da Dilma estar disputando o segundo turno. E se você fizer uma análise, você tem um problema aqui e ali no Brasil, lógico, é corrupção, é pouco crescimento, isso e aquilo, mas pelo que a gente vê, a população tem uma tendência de se manter da maneira como está. Agora, eu já disputei eleições, já vi pesquisas em que muitas vezes a gente estava bem atrás no dia do pleito e acabou ganhando a eleição. Sim. Isso aconteceu, inclusive, na sua eleição para a Prefeitura de Santos, em 96, né? 96. Ainda naquela época, Thelma de Souza, a gente disputou mesmo com o PT, e acabamos vencendo a eleição. Sim. E o IBOP, Datafolha, etc., davam a vitória da Thelma. Mesma coisa na eleição do Papa. Sim. Em que o Papa me sucedeu, também numa disputa com a Thelma, aconteceu exatamente a mesma coisa. Agora, nós vamos ter um debate hoje à noite, o debate da Globo. Lógico que há um interesse muito grande por parte da população, e principalmente do indeciso, para ver o debate, ouvir Acho que um debate desse pode ser decisivo? Ele pode ser decisivo se houver um grande escorregão de um ou outro candidato. O que aconteceu, eu acabei vendo os debates das três grandes redes. Você teve um debate mais morno na Bandeirantes, em que a Dilma teve uma performance até melhor do que o Aécio. Eu fui no debate do SBT, e aí teve aquela briga de rua ali, entre o Aécio e a Dilma. Eu acho até que o Aécio levou vantagem. Sim. E depois você teve um debate da Record, no qual eles puxaram um pouco o freio, até por respeito à sociedade, e acabaram apresentando propostas. Eu acho que esse debate ele vai ser um pouco diferente pela sua forma. Eles vão responder perguntas de indecisos, o que, no meu entender, vai ser muito bom para a sociedade. As pessoas sabem, eu não sou petista, mas eu acho que o governo ele tem os seus problemas, mas ele não é de todo ruim. Então, há uma tendência de que a população se conserve, ou seja, falou, o governo não está muito ruim, eu vou tentar dar uma chance para Dilma para mais 4 anos. Mas, logicamente, é uma eleição muito, muito indefinida
E quem vencer, logicamente, vai ter que atender os anseios aí da sociedade. Até por conta das promessas feitas pelos dois candidatos. Inclusive, só um detalhe, tem muita promessa que é impossível de ser concretizada. Absolutamente inexequível. Porque é lógico que você se compromete, mas precisa saber onde vai receber, onde vai buscar o dinheiro para poder fazer. Né? A preocupação é como justificar que a promessa não vai ser cumprida. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, deputado, bom dia ao telespectador, bom dia, Cris. Chico, eu acho o seguinte, a gente tem que ter uma certa frieza para analisar esse momento. Primeiro que nós viemos num primeiro turno em que havia naturalmente um entusiasmo maior, porque a sociedade não estava envolvida só com a eleição presidencial, ela estava envolvida com a eleição dos seus candidatos. Então ela participava mais, ela ia para a rua, os próprios candidatos faziam essa mobilização, então criavam um clima diferenciado. E naquele clima diferenciado, certo? Na verdade, o PT não tinha a expressão que teve e as urnas mostraram isso aí com a eleição das bancadas. O que ocorreu nesse segundo turno, e que ocorre normalmente no segundo turno, é aquele esfriamento. Quer dizer, hoje parece que nós nem temos eleição. Você passa na rua, eu ando, ontem eu fui a Bertioga, passei pela cidade, a gente vê, é curioso, aliás, parece que eles contrataram a mesma empresa para fazer, os lambi-lambi estão um do lado do outro, da Dilma e do Aécio. Né? Parece até que foi o cartório eleitoral, a justiça eleitoral que mandou fazer. Coloca um do lado do outro. É de uma frieza absoluta. E nesse clima de frieza absoluta, a gente que já participou de várias campanhas políticas contra o PT sabe o seguinte, eles são muito mais mobilizados. Eles são organizados, eles pegam aquela militância, que antes era uma militância desempregada e hoje é uma militância que quer defender, na verdade, o seu emprego. Aí eles enchem teatro, a gente viu ontem no horário eleitoral, eles enchem praças, porque eles pegam ônibus de várias cidades, contratam aqueles ônibus, põem 50 pessoas em cada ônibus e lota. O Corinthians também lota, a Arena Corinthians todo o domingo. Então, é uma coisa mais profissional e as pessoas se empolgam com aquele clima. Tá? Então, eu acho que muita coisa foi por aí. Depois, a gente tem que levar em consideração vários outros aspectos. A Dilma saiu no primeiro turno na frente do Aécio a razão de 8 pontos. Certo? Então, hoje o que está acontecendo, ela está sinalizando, pelo menos as pesquisas estão sinalizando que ela está ficando com quase metade dos votos da Marina. Certo? A Marina veio para a televisão efetivamente nos últimos 2 dias, certo? No horário eleitoral, ela falando, agora ela está aparecendo, voto, né? Pedindo voto, ela está em comercial. Então, tudo pode acontecer. Há uma tendência natural no segundo turno sempre do nível de abstenção aumentar. Agora, qual será esse nível de abstenção? Se ele for provocado por chuvas, muito provavelmente quem vai ser prejudicado é a Dilma. Se ele for por sol, muito provavelmente quem vai ser prejudicado é o Aécio. Porque eu conheço várias pessoas que foram viajar, certo? Que votariam no Aécio. Então, esse clima, quer dizer, esse cenário, ele pode acontecer absolutamente tudo. Tem muitas variáveis. Certo? Né? Eu acho que é muito cedo para a gente simplesmente jogar a toalha. Eu acho que o jogo ainda vai ser jogado. O debate de hoje, o debate da Globo normalmente é muito amarrado, é uma coisa, certo, que tira um pouco a liberdade dos candidatos, mas vamos ver também, até pegando um gancho aí que o deputado falou, teve uma época em que a gente falava, quando se referia ao Maluf, falava rouba, mas faz. Agora a gente já está satisfeito. Rouba, mas faz mais ou menos e a gente vota assim mesmo, né? Deputado, então o resultado sem dúvida é imprevisível, é difícil dizer, até porque é muito comum dizer, o voto silencioso. É que o cidadão vai, vota, não comenta, não conversa, não discute na rua, não briga, enfim. Esse voto pode acabar até, de repente, decidindo uma eleição. Você sabe que eu estou sentindo diferente. Eu acho que depois desse processo todo da gente tá votando, e vota-se de 2 em 2 anos, etc. Eu tenho conversado com bastante gente. Lógico que você pega o estado de São Paulo, pega a nossa região, ela tem uma tendência muito forte pró-Aécio, né? Sim. Então, mas eu tenho conversado. Eu estava ontem, inclusive, você vai, por exemplo, Distrito Federal. Eu estava em Brasília essa semana.
como você tem um processo lá muito desgastante do próprio governador, o Agnello Queiroz, então tem muita gente contra o PT lá. E a Dilma mesmo está perdendo lá, né? O Aécio vai ter uma votação expressiva no Distrito Federal. Mas, por exemplo, em São Paulo, ontem conversei com algumas pessoas em loja, etc. Não, eu vou votar na Dilma, eu vou votar no Aécio. Eu acho que está muito dividido isso. As pessoas estão se posicionando mais, na minha opinião. Então, o que eu espero, lógico que o Rodolfo falou muito bem, essa coisa está totalmente indefinida ainda. Em aberto, né? Pelo histórico nosso, nós já vemos que você tem uma pesquisa, mostra uma tendência, mas não um resultado em si, claro. Certo? Então tem muita coisa, em função de uma eleição muito apertada, tem muita coisa que pode contribuir para mudar resultados. Agora, precisamos discutir um pouco esse day after, né? O dia seguinte desse processo todo, em que você vai ter uma nova estrutura de governadores, muitos deles apoiados pela administração Dilma ou eventualmente ganhando o Aécio também mexer nessa estrutura toda. Então, é muito importante a gente começar a pensar no que vai acontecer no dia seguinte para o Brasil. O Brasil precisa crescer, retomar crescimento, retomar investimento, para que, logicamente, a gente pague essas contas aí, que muitas delas estão em aberto. Qual é a sua expectativa, deputado, em relação a 2015, por exemplo, que vai ser certamente um ano muito difícil, um ano de sacrifício, conforme todos os especialistas alertam e advertem? Estamos tendo aí um tarifaço, aumento de energia, aumento de combustível, inflação subindo, enfim. Eu gostaria de fazer uma análise, primeiro, se Dilma ganhar. Eu acho que ela, na minha opinião, se desloca um pouco dessa estrutura do PT. Eu acho que ela vai, como ela vai por se ela ganhar, vai por uma reeleição, ela vai querer, logicamente, deixar sua própria marca, o que é uma coisa normal para o dirigente. A primeira eleição, ela deveu para o Lula. Essa eleição, ela vai... ela é a responsável sobre esse processo. Então, eu acredito até que ela vai mexer na sua estrutura de administração, porque durante esse período nosso, dos primeiros 4 anos aí que nós tivemos dentro do Brasil, você teve, não diria para você gente de má qualidade, mas você teve ministros aquém da necessidade que o Brasil tem de você ter grandes nomes. Sim. Eu acho que ela mexe nesse sentido. E, lógico, você tem questões que envolvem questão econômica, que precisa ser mexida. A gente precisa retomar um crescimento nosso, investimento no setor agrícola, que é o que faz a balança de importação e exportação do Brasil, o carro-chefe do país. Então, tem muita coisa aí que precisa ser mexida. Lógico que se o Aécio vier a ganhar, aí você vai ter uma mudança grande dentro do Brasil, inclusive questão econômica e etc. Eu acho que o PSDB ele tem uma característica de ter bons nomes, bons quadros, principalmente nessa área econômica, nas diversas áreas. Mas aí nessa modificação o Brasil vai levar um tempo, na minha opinião, ainda para se acertar. Também. Mas eu diria para você que a gente, eu tive lendo até um artigo da Castanhede na página 3 da Folha de São Paulo. Cantanhede, que a gente tem a possibilidade aí, até ela fez esse artigo no primeiro turno, de você ter naquela oportunidade 3 bons candidatos defendendo aí as suas ideias. Eu acho que a estrutura do Brasil democrática, ela vai se manter, mas eu sinto que a gente vai precisar, eu tenho uma opinião sobre tudo isso, eu acho que a gente precisa investir muito na produção do país e fazer com que as pessoas possam trabalhar. Tem um índice que saiu no dia de ontem dizendo que o desemprego diminuiu, mas é bom dizer o seguinte, que
quem analisa emprego, desemprego, e esse índice, o Rodolfo sabe muito bem disso, se faz um levantamento sobre os empregados que foram demitidos e aqueles que estão procurando emprego. Não aquele que é o famoso nem, ou seja, nem trabalha nem estuda. E nem estuda. Porque esse índice, ele cresceu assustadoramente no Brasil. São 19 milhões... Pulamos de 10 para 19 milhões. 19 milhões de pessoas que não estão fazendo nada. Ou seja, quem é que está sustentando esse povo? Ou é o Bolsa Família, ou é o pai, a mãe, etc. Essa é a nossa grande preocupação. Verdade. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, eu também acho que são cenários diferentes. Eu comentava até antes de começar o programa com você, que para nós, ou para aqueles que torcem pelo Aécio, vão ficar tristes, mas eu acho que se ele perder a eleição, mas o fato é que para ele, para a carreira política dele, eu acho que não vai ser tão ruim assim não, porque ele vai pegar essa situação, quem assumir os próximos 4 anos, vai pegar a situação do país tão estragada, certo? Que para Dilma, o pessoal vai falar, nós não falamos que não dava, insistiram. Para ele vão dizer o seguinte, tá vendo, ele disse que era experiente e não tem competência. Por quê? Nós temos tarifas represadas que vão ter que ser e vão abalar a inflação, que por sua vez, subindo mais do que já o patamar atual, tá, vai elevar os juros. Isso, por sua vez, eleva o endividamento público. Um país que paga 250 bilhões de juros por ano, certo? Uma taxa de 11% Selic, se chegar a 12, 13, vai pagar 300. E o que é essa dívida pública, o que é esse juros? Cada vez que se paga um ponto percentual de aumento nos juros, é um Bolsa Família. Então, as pessoas precisam ter essa noção. A Dilma e o PT conseguiram fazer algumas coisas que eu acho que a gente tem que até reconhecer o mérito de marketing. Aliás, o PT sempre foi muito bom de marketing. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é um programa aí que foi apresentado como exitoso pelo PT, ele não é nada mais, nada menos do que um sistema financeiro da habitação que estava parado há 20 anos. Claro. Desde que o BNH havia pegado fogo em 86. Então ela foi retomada em 2006, porque não tem recurso direto do Tesouro. Esse PAC Mobilidade é exatamente a mesma coisa. Aquele talho de 50 bilhões que nós vamos colocar, o prefeito Beto Mansur foi intermediário de várias reivindicações dessas. O prefeito de Bertioga esses dias assinou lá um recurso para pavimentação, mas são 25 milhões emprestados, não é dinheiro a fundo perdido. Tá? Agora, onde o governo teria, o prefeito Paulo Alexandre aqui também está conseguindo dinheiro para obras da entrada da cidade, mais uma vez, emprestado. Agora, quando tinha que realizar, e isso é que eu tenho ficado indignado, queria apresentar essa indignação ao deputado, porque ele tem boas relações no Congresso Nacional, e quando nós formos pedir dinheiro emprestado, a gente precisa cobrar algumas missões que o governo tinha que fazer e não fez. De 2000 a agosto de 2014 agora, portanto eu estou pegando 2 anos até do FHC, para não dizer que eu estou querendo só colocar nas costas do PT, os portos públicos brasileiros foram consignados no orçamento das estatais, em valores nominais, 9 bilhões e 800 milhões para se investir nos 18 portos públicos, que o governo investiu de fato, 2 bilhões e 565, nos 18 portos públicos em 14 anos. Foi menos do que se mandou para Cuba em 2 remessas naquele porto de Mariel. Bom, no caso da Codesp, nós fomos lá pedir 250 e poucos milhões emprestados para a entrada da cidade. A Codesp teve orçado, dinheiro do Tesouro, aquele que a gente chama de dinheiro a fundo perdido. 2 bilhões e 571 milhões, recebeu quanto? 739 milhões, ou seja, deixou de receber 1 bilhão e 832 milhões, dá para fazer mais um túnel. Certo? Então as coisas são colocadas lá e no caso do governo federal o orçamento vira assim peça de ficção. Então eu acho que o nível de eficiência orçamentária dos portos foi de 26%, na Petrobras foi de 98%. Então tem alguma coisa errada, quer dizer, onde está a ladroagem, a roubalheira, o dinheiro sai para dinheiro do Tesouro, não estou falando de dinheiro de investimento da própria Petrobras, é dinheiro do Tesouro. Quer dizer, onde está lá o dinheiro para pagar as empreiteiras, a coisa sai.
Então, eu acho que essas coisas a gente precisa, nós inclusive da imprensa, discutir com mais intensidade. Porque a gente às vezes fica frustrado com o eventual resultado eleitoral, porque a gente discute eleição 3 meses do processo eleitoral. Aí é difícil tentar convencer a sociedade de certas coisas. A gente precisa paulatinamente ir informando. Mas eu gostaria do comentário do deputado no próximo bloco. Tá, vamos para um rápido intervalo, deputado, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 24 de outubro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal reeleito pela região, Beto Mansur, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que no bloco anterior o deputado fez algumas considerações a respeito da questão orçamentária no Brasil e do contingenciamento, que certamente vai continuar acontecendo no ano que vem, e gostaria da sua avaliação, deputado. Não, na minha opinião vai continuar, porque a conta não fecha. Você tem um nível de cobrança de impostos no Brasil alto, perto daquilo que você presta de serviço, e a conta acaba não fechando. Exatamente em função disso, você tem determinadas destinações, principalmente de dinheiro da própria União, que muitas vezes você começa uma determinada obra e essa obra ou paralisa, ou então ela vai a passo de tartaruga, ou ela muitas vezes não é concluída em função da falta do recurso. Até fiz um comentário com o Paulo Alexandre, porque nesse trabalho todo que nós fizemos, de busca, de inclusão do PAC Mobilidade, sim, dos 50 bilhões, etc., para poder atender a região, nós buscamos esse dinheiro para a entrada da cidade, que é extremamente necessário. Eu acho até que isso foi muito bom, porque alertou o governo da necessidade do investimento nas nossas cidades, principalmente cidade de Santos, cidade de Cubatão, que sofrem muito com esse volume enorme de cargas que vêm para o porto e saem do porto. Então, essas obras, o túnel, Zona Noroeste, Zona Leste, que já é um anseio muito antigo da população, mesmo a questão... Mas essas obras, você não acredita que essas obras saiam, deputado? Sim, há um processo em andamento. Tá certo? Então, eu acho que é muito importante que a gente possa fazer esse trabalho. Já estão aí, tem um processo de pré-qualificação das empresas já para a entrada da cidade, já tem um trabalho intenso com todo o estudo básico do túnel, Zona Noroeste e Zona Leste. Mesmo o túnel ligando Santos ao Guarujá, já há uma pré-qualificação de empresas, de grupos que vão estar concorrendo. Eu acredito que isso vai sair, porque, por exemplo, túnel Santos-Guarujá, você sempre tem uma empresa estrangeira incluída nesses consórcios,
porque a gente não detém a tecnologia de construção desse túnel. Então, ou você tem uma empresa holandesa, ou inclusive até vi uma empresa turca, porque fizeram aquele canal do Bósforo. Tem muita coisa aí que está para sair, é dinheiro do governo do estado e ele está empenhado nisso. A participação do governo do estado nessas obras da entrada da cidade e também do túnel Zona Noroeste, Zona Leste, ela é importante porque o governo do estado vai entrar com uma parte do recurso, uma parte do governo federal. Agora, e uma parte de financiamento também. Uma parte de financiamento por parte do município de Santos, que tem capacidade de endividamento. Claro. Esse financiamento, como é o dinheiro que Bertioga pegou agora, que acabamos conseguindo lá do PAC, a gente trabalhou muito para liberar esses 25 milhões de reais para pavimentação em toda a parte central da cidade. Ela vai pegar um dinheiro, se não me engano, são 18 meses de carência, vai pegar um dinheiro com juro mais baixo, não sei se o Rodolfo está acompanhando, mas se não me engano é 4% de juro por 20 anos, 4% de juro ao ano, juro mais baixo, que logicamente o município vai pagar, mas é uma obra importantíssima ali porque de alguma forma o crescimento da própria cidade, o eventual ajuste de IPTU e etc., acaba pagando essa conta. Nessa questão que envolve aqui a cidade de Santos, a Baixada como um todo, essas obras também são fundamentais. Independentemente de quem venha a ganhar a eleição, eu acho que esse processo está todo em andamento. Muito bem. Rodolfo. Eu queria só, antes de fazer uma pergunta ao deputado, mostrar uma contradição enorme que ocorre na gestão pública brasileira, em especial aqui falando da gestão pública federal. Eu há pouco falei que nesses quase 14 anos, os postos públicos federais receberam do Tesouro para investimento 2 bilhões 525 milhões. Olha que curioso, Chico, no mesmo período, o governo federal arrecadou do adicional do frete da Marinha Mercante para investir em navios, tá? 23 bilhões 614 bilhões, quer dizer, 10 vezes mais se teve de recursos para investir em navio do que para investir em porto. Então, a distorção é de tal ordem que eu fico me perguntando, tá, quem é que essa gente põe lá para administrar? Nós tivemos 3 ministros de portos que foram nomeados sem nunca ter conhecido o porto na vida. Um ainda depois foi promovido a presidente da ANTAC, né, diretor-geral da ANTAC. E escreveu um livro, 3 anos depois que ele descobriu o que era porto, ele escreveu um livro. Então, eu acho que essa questão do Congresso Nacional, e aí eu questiono o deputado Beto, até pelos 4 mandatos que tem até então. Quer dizer, a gente sabe, deputado, quem conhece o Congresso, quem acompanha, eu acompanhei um tempo aquela situação, a gente vê o seguinte, a gente tem aquela tendência do alto baixo clero, o deputado que passa 4 anos sem conseguir utilizar a tribuna uma única vez durante o seu mandato. Quer dizer, do ponto de vista da estruturação, porque informação não falta, Chico, tá? Eu li há dias aí a prestação de contas da Presidência da República de 2003 e são 1000 e poucas páginas, tá? O deputado tem equipe técnica suficiente, todos eles, para poder fazer esse tipo de leitura. Então, de que forma, deputado, pode se mudar até para que as negociações que sejam feitas com as autoridades? Eu me lembro, o prefeito Paulo Alexandre, na inauguração do Museu Pelé, foi curioso, aquilo me chamou a atenção, ele se referiu ao Michel Temer, hoje vice-presidente da República, como embaixador da Baixada Santista. Tá? E há 10 anos atrás, tá, todo mundo lembra, ele era persona não grata no Porto de Santos. Então você vê como a política, na verdade, é dinâmica. Mas, para que a gente possa, deputado, com base em dados reais,
ser mais expressivo nas reivindicações, eu já não digo nem no próprio Congresso, mas com as próprias autoridades. Se der a Dilma novamente, é provável aí que nós tenhamos uma influência forte já com o ministro Quioro na saúde, que é uma área tão carente. Ele esteve aqui, prometeu esse hospital em São Vicente, mas o próprio de Santos, dos estivadores, ficou para 2016 e a gente ainda não sabe quem vai financiar. O hospital está em obra, mas não sabe quanto o Estado vai colocar, quanto o município. Quer dizer, de que forma pode-se ter uma atuação mais intensa, no sentido da Baixada Santista em especial, quando a bancada é pequena? Ela é até proporcional à região, mas ela acaba sendo pequena no sentido de participação, digamos assim, no alto clero. Eu particularmente, depois de 4 mandatos, eu acho difícil você, muitas vezes, ter uma influência dentro do Congresso Nacional para você mudar determinadas destinações de recursos. O governo, ou seja, o executivo, é o que manda no orçamento, não tem jeito. Então, é muito difícil você falar assim, olha, está acontecendo isso, vamos mudar. Você pode até alertar o governo da tribuna da Câmara, mas entre você alertar e o governo executar, ou ser obrigado a executar, vai uma distância muito grande. O que eu defendo? E eu defendi isso até com o prefeito de Santos, conversamos bastante sobre as questões que nos atingem. Falei, olha, a gente trabalhou tanto, e o Michel mesmo foi uma pessoa que nos ajudou muito nesse processo. Tivemos a ideia de reunir os prefeitos, conversei com ele pilotou essa reunião, trouxe os ministros todos para conversar, até chegar na presidente com uma coisa já bem formada, e mostramos a falta do investimento na Baixada Santista durante muito tempo. E faço aqui um parênteses, não foi só no governo do PT que não se investiu, até no governo do PT se investiu mais recursos no Porto do que no governo passado, Fernando Henrique. Fernando Henrique, durante bastante tempo, deixou de colocar recursos na área portuária. Eu ainda lembro que a última grande obra que foi feita, era uma obra muito pequena, mas a única obra que foi feita de engenharia aí foi a duplicação do viaduto da Lemoa, que eu acabei pegando o governador Mário Covas no contrapé. Fizemos uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, etc. Ele acabou não tendo saído e fez a duplicação. Aí esse troço parou durante muito tempo. Depois que começou aí a retomada para se fazer a perimetral da mais direita. Tanto que se discutia à época, a bandeira era a regionalização do Porto de Santos. Sim. Aliás, defendida pelo PT na oposição, e há 12 anos no governo nunca mais se falou em regionalização do Porto. Então, o decreto da privatização dos portos de Cubatão, dos terminais de Cubatão, o famoso 4333, o Lula manteve, né? E agora piorou, acrescentou, porque agora ele deu para a Embraporte um porto dentro do porto organizado, um porto privado. Então, eu sinto que nós temos que trabalhar no nosso interesse. Sim. Eu acho que os deputados, eu, Papa, o Marcelo, a gente tem que trabalhar no interesse da própria região. Acho que isso é fundamental. Se você, na opinião que eu tenho, depois de 20 anos como... 20 anos como deputado, eu vou menos um, vou para o 5º mandato, mas vou fazer 20 anos como deputado. O que eu sinto é que você tem que trabalhar com bons projetos, ter relação pessoal, independentemente de partido, para você poder conseguir o recurso, porque senão não vem. Nesse aspecto, o seu partido faz parte da base aliada do governo Dilma, né? E se a presidente Dilma for reeleita, certamente o PRB, que elegeu, pelo menos em São Paulo, 8 deputados federais, vai continuar fazendo parte da base, deputado? Qual é a sua expectativa? Eu acho que se a Dilma ganhar ou se o Aécio ganhar, o PRB vai fazer parte. Não é um partido que vá para a oposição. Você tem... O partido hoje tem 10 deputados federais. Vai para esse próximo mandato com 21, com a possibilidade de ter 22 deputados. Já vai se tornar um partido médio.
Hoje tem o Ministério da Pesca, o Crivella, que é candidato hoje no Rio de Janeiro, é senador, era ministro da Pesca, e lógico, se vencer vai virar governador, mas se deixar de vencer volta para ser ministro. E eu acho até que a própria presidente Dilma, se vencer, ela vai ter lá uma série de partidos. Essa coisa acabou se diluindo um pouco. O PT vai com uma bancada menor, o PMDB manteve a sua bancada, mas houve uma pulverização partidária no Brasil, que é uma coisa também que, na minha opinião, vai ter que se mexer. Se o Aécio vencer, ele também vai procurar compor, eu acredito até com mais facilidade, mas você vai ter partidos que são governistas, tipo o PMDB, é um partido governista, independentemente de quem ganhe, ele vai compor. Então eu não vejo para nenhum dos dois, nem para Dilma, nem para o Aécio, qualquer tipo de problema dentro do Congresso Nacional nos próximos 4 anos. Deputado, peço a licença, Rodolfo, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 24 de outubro, antevéspera da eleição do segundo turno. Estamos recebendo hoje, com muito prazer, o deputado federal reeleito pela região, pelo PRB, Beto Mansur, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Cris, por favor. Nós temos uma pergunta do Uriel Vilas Boas para o Beto. Ele quer saber se o Beto não acha que está na hora de mudar a legislação e criar o voto distrital. Eu tenho uma opinião. Primeiro, um abraço para o Uriel. E eu tenho uma opinião. Acho que o voto distrital, ele é importante porque você, na verdade, no final das contas, acaba aumentando a representatividade dentro de uma região. Por exemplo, nós temos aqui uma representatividade aquém daquela que a gente necessita e pelo número de eleitores 4% dentro da nossa região. Nós tivemos aí uma pulverização de votos, principalmente numa cidade como Santos, que é uma cidade que tem um nível educacional alto, que é formadora de opinião, etc., você teve uma pulverização grande dos votos e na região como um todo a gente acabou tendo baixa representatividade. Eu particularmente que saí do PP, me desgastei muito no partido, estava lá há 20 anos, mas cansei. Fui para um partido novo que estava em formação, pouco tempo na televisão, apareci muito pouco tempo na televisão.
acabei até correndo um pouco de risco, tive menos votos, mas, lógico, nos elegemos. Mas o que eu te digo é que nós poderíamos ter mais deputados federais. Nós já tivemos 5 deputados federais, 1 senador da República, tivemos já 6 deputados estaduais. Sim, Hoje a gente acaba diminuindo a representatividade. Se você tiver um processo de votação por distrito, como você tem em alguns países, tipo Estados Unidos, etc., que o voto é distritalizado, você acaba concentrando mais e sabendo exatamente em quem você votou, coisa que é muito boa, porque você vai e acaba cobrando daquele que te representa. Se ele não te representar, você troca. Troca, evidente. Mas o que eu quero dizer a vocês é que esse processo todo de reforma política, que se fala muito e tal, não é a panaceia que vai resolver os problemas, não. O que aconteceu naquele movimento todo da classe média no mês de junho do ano passado? A população saiu, e quem saiu na rua foi a classe média, reivindicando melhores serviços, ou seja, a gente paga um imposto... Serviços públicos. E a gente quer melhoria do serviço. Aí o final dessa conta foi uma reunião para dizer, não, vamos fazer uma reforma política. Plebiscito, uma reforma política. Reforma política vai resolver o problema da educação, da saúde, da segurança, da mobilidade? Não vai. Então, eu acho que cada país tem a sua forma de escolher os seus representantes. Se você me perguntar qual é a melhor forma, eu não sei. Eu sei que você tem um processo de eleição que precisa eventualmente ser aprimorado no Brasil. Há uma discussão se a gente tem que ter reeleição ou se mandatos de 5 anos, desde vereador até presidente da República. Coincidência de mandatos. Que eu acho que é uma coisa boa. Sim. Eu acho que você sempre ir para uma reeleição, acho que 8 anos é um tempo longo para você, muitas vezes, dirigir o país. Eu acho que 5 anos corrido pode ser melhor para o Brasil. Claro. Então, são pequenas coisas que, eventualmente, a gente pode modificar para melhorar. Mas não diria para você que a gente vai fazer uma grande reforma. Um pacote de reforma. Pura e simplesmente por quê? Porque o Brasil é muito grande, o Brasil tem as suas diferenças sociais, econômicas, nos diversos estados. Você vê que o Brasil hoje, ele está dividido. Sim. Tá certo? Nessa eleição, você tem de Minas para baixo votando Aécio, de Minas para cima votando Dilma. Então, o Brasil acabou se dividindo nesse processo. Eu, particularmente, pelo que eu conheço do Congresso, eu acho muito, muito difícil você fazer uma ampla reforma. Você pode fazer coisa pontual. É viável. Rodolfo Amaral. Eu acho que tem que mudar muita coisa, mas eu também não sou muito favorável pelo menos essa concepção que se tem de voto distrital, porque eu acho que o parlamentar, o deputado federal e estadual, ele tem que ter uma visão macro do processo. Esse negócio de ficar trazendo uma emenda, não que isso não faça parte do mandato, mas não pode ser a essência do mandato. Ser vereador, né? Não pode agir isso. É por isso que se fala no voto distrital misto. Eu acho que isso coibiria em parte coisas assim que aconteceram, especialmente no estado de São Paulo, com 2 candidatos, com o Russomano e com o Tiririca. O Tiririca teve 47 mil votos na Baixada Santista e o Russomano 55 mil. Mais de 100 mil votos. Essas situações seriam, de certa forma, corrigidas. Mas não creio... Só um detalhe, Rodolfo. A discussão que tem é o distrital misto. Um caso, vamos pensar, do Celso, do Tiririca, eles entrariam na lista para ter exatamente o voto que teriam, vamos dizer assim. Claro. E aí você tem o distrital, que na minha opinião, vamos dizer, num distrito que não seria a Baixada toda, porque você dividiria num espaço menor, na minha opinião, você teria uma representatividade maior no Congresso, é isso.
Eu acho que o que acaba caracterizando isso, o Tiririca é um caso à parte, porque é muito mais o voto da gozação, do sarro. No caso do Russomano, se eu imaginasse que bastava a gente ler o Código de Defesa do Consumidor e ter um horário na televisão, porque é tudo que faz. Quando a gente vê o Celso Russomano, tenho nada pessoal contra ele, mas num debate, como foi no caso de prefeito, você vê que ele é absolutamente oco, saiu do Código de Defesa do Consumidor e esse homem teve 1,5 milhão de votos. Certo? E aí a gente fica querendo saber por quê, de onde veio, porque veio exatamente do populismo, certo? Veio desse tipo de coisa que se faz, às vezes, aproveitando a televisão, de vários aspectos, não é só o aspecto político, não, no aspecto religioso, enganando as pessoas, muitos pastores também, ou padres, ou coisa que o vale. Então, eu acho que tem certas situações que a gente tem que aproveitar o momento para uma reflexão mais profunda, porque o país passa por um problema sério, tá? De conjuntura econômica, a tendência é ficar mais grave ainda, certo? Como disse há pouco o deputado Beto Mansur, certo? O PMDB, que é um dos maiores partidos do país, ele dança conforme a música, quer dizer, então, o Michel Temer vai estar aqui, daqui a 2 horas, dizem que ele vai estar aí na Praça Mauá, ele podia ir lá no Hospital de São Vicente, que eu fiquei extremamente constrangido, Chico, vendo no Jornal Nacional ontem e vendo aquela cena no Jornal Nacional dos familiares lavando o hospital por falta de condições. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de indignação, mas não é só agora. E eu queria fazer um apelo público, Chico, com relação às pessoas que estão utilizando as redes sociais. Está muito chato a questão de 15 dias, não dá mais para entrar em rede social alguma, porque virou o certo contra o errado e ficou uma guerra. Está uma guerra de xingamentos, de coisas na internet, em especial no Facebook. Não é por aí que se faz política. Eu acho que política a gente tem que fazer permanentemente, o ano todo. Em alto nível. Em alto nível. Tá, porque o que está me decepcionando não são as pessoas simples, tá? Eu tenho visto, e vou dizer aqui, muitas pessoas aí que gozam de títulos de doutorado, que já mamaram em alguns órgãos públicos, etc., fazendo cada posição, fica feio. Lamentável. As pessoas se expõem. Deputado, nós estamos já nos aproximando do final do programa e uma pergunta se impõe. Acaba uma eleição, a classe política, o meio político já pensa na próxima eleição. 2016 está aí, eleições municipais. O senhor já disputou diversas eleições, deputado. Venceu a maioria, foi derrotado em outras vezes. A Prefeitura de Santos ainda estaria nas suas cogitações como político, deputado? Não. Eu vou cumprir meu mandato. Eu fui prefeito durante o período de 8 anos. Acho que a gente fez um bom trabalho, conseguimos ajudar até na reeleição do Papa. Mas eu acho que a população, ela já deu uma informação na urna, que quis renovar. Sim. Tanto no meu caso, quanto do próprio Papa. Então, eu acho que o Paulo Alexandre é um garoto novo, ele está fazendo, no meu entender, um trabalho importante de relação com o governo do Estado, relação com o próprio governo federal. Tem lá suas dificuldades, como todos nós temos, até pelo iniciado, claro. Porque eu no começo também nunca tinha sido prefeito, então você vai aprendendo. Uma certa empolgação, natural. Mas isso é uma coisa normal. Eu acho importante, na minha opinião, é a gente procurar ajudar. É o que eu estou fazendo. Estou procurando aí, buscando recursos, ajudando. Essas questões que envolvem o Brasil como um todo, procurando ajudar, procurando, pela experiência que a gente acumulou como prefeito e também na vida pública, procurar colaborar com o país para ele para que a população tenha uma vida melhor. Então na verdade, vou cumprir esse meu mandato aí, nesse período dos próximos 4 anos. Eu acho que a gente tem, dentro da região, diria para você da região da Baixada Santista, você tem cidades com muitas dificuldades, principalmente dificuldades financeiras e administrativas.
e que, portanto, precisam ser ajudados. Então, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho aí para tentar ajudar os prefeitos a minimizar os problemas. Muito bem, deputado, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Parabéns pela reeleição. Obrigado. E muito obrigado ao Rodolfo Amaral pela participação como comentarista. Agradeço a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana, um bom voto no domingo e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.